Salva esse vídeo para você vir aqui me cobrar no final do ano. 2026 vai ser o melhor ano da última década para a Bolsa de Valores brasileira e muita gente ainda não percebeu isso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que exatamente a bolsa tende a explodir esse ano e como você pode aproveitar para ganhar muita grana. Muito bem, só antes da gente começar eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu me chamo Felipe Dabu, sou trader, sou investidor há mais de 10 anos e você tá no canal Trade de Valor. Disparado, cara, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, já ativar o sininho das notificações e deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 19 horas aqui no canal. Ah, e para você ficar ainda mais por dentro do conteúdo, já me segue lá na outra rede também. Eu vou deixar aqui na tela o arroba. Muito bem, 2026, o ano que tem tudo para ser o melhor ano das duas últimas décadas. Mas afinal, por que eu tô tão animado assim com a bolsa esse ano? E por que não tem mais ninguém falando disso? Todo mundo parece desanimado, cansado ou até com medo, talvez por conta das eleições deste ano e de toda a volatilidade que ela deve trazer. Mas e se eu te dissesse que as eleições não são, nem de longe, o principal evento para a Bolsa de Valores esse ano? Você acreditaria em mim? O erro que muitas pessoas cometem ao fazer análises de mercado e projetar cenários para os próximos meses é olhar ali apenas para o que eu chamo de fatores endógenos. Fatores endógenos é tudo aquilo que vem de dentro aqui do nosso mercado, do nosso país e faz preço no mercado financeiro. Então, as eleições de 2026 são um exemplo disso. A reforma tributária é um exemplo disso. Gastos do governo, né, questão fiscal, também é um exemplo de fator endógeno. Não me leve a mal, é importante a gente olhar todas essas coisas, mas o erro tá em esquecer que a gente vive num mundo globalizado e tá tudo ali conectado. Não dá para fazer uma análise de mercado e traçar previsões para os próximos meses, para os próximos anos, olhando só aqui para dentro. É preciso analisar os fatores exógenos. Fatores exógenos é tudo aquilo que vem lá de fora do Brasil. Mais importante do que saber analisar esses fatores é entender que eles muitas vezes têm um peso muito maior do que os fatores endógenos no preço dos ativos e eles são capazes de moldá-los. Um exemplo disso é a década de 2000. O Brasil ele foi a bola da vez no mundo, com a bolsa crescendo mais de 1.300% em dólar. Não tinha nada demais acontecendo no cenário doméstico que justificasse um rally. Os nossos juros eram elevadíssimos, a nossa economia veio apresentando um crescimento bem modesto, ali, bem medíocre, mas o boom das commodities, puxado pela demanda chinesa, nos colocou numa posição privilegiada para ter um bull market estrutural. Outro exemplo disso foi a pandemia. Ninguém contava com um evento que causaria um choque inflacionário e levaria os juros de 2% para 15% em questão de meses. Em 2026, existem dois fatores exógenos muito importantes. O primeiro deles são os cortes de juros nos Estados Unidos. Aí você pode pensar o seguinte, Felipe, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver, lembra, cara? Tá tudo correlacionado. Fatores exógenos moldam fatores endógenos. Tá aparecendo aí na tua tela um gráfico com 3 linhas. A linha azul é a taxa de juros dos Estados Unidos. A linha cinza é a taxa de juros do Brasil, a famosa Selic. Em vermelho tá a inflação brasileira. Vamos fazer uma viagem no tempo lá para 2021, 5 anos atrás. O juro no Brasil era de 2%, enquanto o juro nos Estados Unidos era de 0,25%. Ou seja, o diferencial de juros era de 1,75%. Guarda bem esse conceito porque ele é muito importante. Diferencial de juros, que nada mais é do que a diferença entre juros brasileiros e juros americanos. Então, 2 menos 0,25 é igual a 1,75.
Esse era o diferencial de juros lá em 2021. Agora, voltando aqui para o gráfico, perceba que naquele ano a gente teve um choque de inflação. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Todos os países sofreram com os gargalos entre oferta e demanda que foram criados após os lockdowns e os estímulos trilionários dos bancos centrais que não paravam de imprimir dinheiro. A diferença é que o Brasil ele foi o primeiro país do mundo a responder ao choque inflacionário subindo os juros. Todo mundo sabe que alta de juros serve para controlar a inflação. Mas você já parou para se perguntar o porquê disso? O que é difundido por aí é que com os juros mais altos, a economia desacelera. O crédito fica mais caro, os investimentos caem, e isso tudo desincentiva o consumo. E isso está correto, mas é apenas parte da história. Lembra mais uma vez? Fatores exógenos moldam fatores endógenos. Ao subir os juros para 13,75 e com os juros americanos em 5,5, o Banco Central ele aumenta o diferencial de juros brutalmente. De 1,75 ele vai para 8,25. Ou seja, ele quase quintuplicou o incentivo para o investidor estrangeiro em um ano. No final do dia, diferencial de juros serve para isso. Para incentivar o investidor estrangeiro a vir colocar a grana dele aqui na nossa renda fixa. Quando ele toma essa decisão de investir aqui, ele influencia na nossa taxa de câmbio. Para vir investir aqui, ele precisa vender dólares e comprar reais. Isso faz com que o real se valorize frente ao dólar. Como o Brasil é um país que é focado em exportar matéria-prima, ou seja, commodities, todos os bens e serviços de alto valor agregado que a gente consome são importados. Isso faz com que a nossa inflação seja completamente indexada, ancorada ao dólar. Se o dólar cai, a inflação cai. Pensa bem, cara, o Brasil é uma potência exportadora de petróleo, de minério de ferro, de grãos, carne bovina, mas a gente não produz componentes eletrônicos, a gente não produz semicondutores, a gente não produz maquinário, a gente não produz software. Tudo isso é trazido lá de fora e é dolarizado. Quando o dólar cai e o real se valoriza, isso tudo fica mais barato para nós. A inflação desaba. E foi exatamente o que aconteceu em 2022. A inflação saiu lá de 12% e voltou para 3%. Foi uma vitória brutal. E aí, o nosso Banco Central decidiu tomar a pior decisão de todas. Ele resolveu cortar os juros cedo demais. Os Estados Unidos ainda nem tinham começado a cortar os juros deles e nós já fomos lá e demos uma marretada na taxa Selic, tirando ela de 13,75 e trazendo ela para 10,5. E aí você já deve ter manjado como é que isso impacta a nossa inflação. Com a Selic em 10 e a taxa de juro americana em 5, o diferencial de juros foi trazido para baixo. Em outras palavras, o incentivo para o investidor estrangeiro foi reduzido. Isso fez com que a inflação saísse do intervalo da meta outra vez, chegando a bater 5,5 em abril do ano passado. E daí adivinha só o que o Banco Central teve que fazer de novo? Subir a Selic, criar um incentivo ainda maior, ainda mais brutal para o investidor estrangeiro vir aqui derrubar o nosso dólar. Só que, meus amigos, dessa vez é diferente. O diferencial de juros é o maior da história e ele ainda aumenta a cada dia. Isso porque agora os Estados Unidos estão cortando as suas taxas de juro. Foram 2 cortes em 2024, 3 cortes em 2025 e o mercado ainda prevê mais 3 cortes em 2026. Isso dá espaço para o nosso Banco Central finalmente cortar a tal da taxa Selic. E o melhor, mexendo pouco no incentivo ao investidor estrangeiro. Agora, soma-se isso com a urgência dos cortes, e agora a gente está falando de um fator endógeno. 15% de juros está começando a impactar na economia brasileira. O IBC, que é o indicador de atividade econômica, está vindo pelo 6º mês consecutivo abaixo do esperado. A confiança dos empresários continua fazendo novas mínimas. Existe uma pressão enorme por esses cortes de juros e dessa vez eu acredito que o Banco Central vai atender essa demanda. Porque diferente lá de 2024, agora tudo vai se alinhando, vai se criando um cenário perfeito para ele descer a marreta na Selic em 2026. Essa é a minha grande aposta para esse ano. E aí que a gente tem que relacionar tudo isso que eu expliquei com a Bolsa de Valores.
Cortar a Selic, historicamente, produziu rallies gigantescos na Bolsa de Valores, principalmente nas ações de empresas menores, mais dependentes, aí, aquele ciclo do crédito, o ciclo do consumo, as famosas small caps. Tá aparecendo um gráfico aí na tua tela que mostra perfeitamente essa relação. De 2009 até 2012, os juros no Brasil saíram de 12,25% e foram até 7%. As small caps fizeram um rally de 226%. Tinham empresas na época subindo 700%, como a Cogna, ou até 1000%, como a Alpargata. Aí o ciclo virou. De janeiro de 2013 até janeiro de 2016, os juros subiram. Eles saíram de 7% e alcançaram 15%. Resultado, as small caps despencaram 50%. Em 2016, os juros começaram um ciclo massivo de queda, saindo dos 15% e indo para os 2% antes da pandemia. O resultado foi um bull market de mais de 300% nas small caps. Teve empresas subindo 2.000%, como a Trisul e a Eternit. Teve empresas subindo 3.000% com a Taurus. E aí, o resto da história vocês já conhecem. Os juros saíram de 2% para os 15%, que é onde a gente está agora, e as small caps fizeram uma queda de 43% do topo histórico. Mas isso está prestes a mudar. Quando o Banco Central martelar os juros no Brasil e trouxer a Selic para baixo por tempo prolongado, a gente vai ver um rally monstruoso. Tá cheio de empresa no Brasil que continua evoluindo operacionalmente. Nos últimos 5 anos para cá, elas estão melhores, não piores. É o caso da Simpar, cuja receita quadruplicou, lucro operacional triplicou, mas a cotação caiu pela metade, só porque a empresa vem queimando caixa e dando prejuízo. Você já imaginou o que acontece com uma Simpar se os juros caem para 10%? Eu diria que a ação dispara 200% num ano. Entenda, existe uma oportunidade de ouro que está se formando. Isso já está acontecendo neste exato momento. Os alicerces estão montados para um rally sem precedentes em 2026. E o pior de tudo, cara, é que muita gente vai ficar de fora desse movimento, vai comprar lá no topo, porque vai esperar os juros caírem para comprar. E esse é um erro gigantesco. Isso porque o mercado antecipa a queda dos juros. Em 2025, as small caps já tiveram um rally de 30% sem que o Banco Central mexesse, tocasse nos juros. O mercado é uma máquina de precificar o futuro. Ele embute no preço dos ativos a expectativa para os próximos 12 meses, para os próximos 18 meses. E aí eu quero te fazer um convite que pode mudar a tua vida. Presta atenção, as vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você ainda pode fazer parte da primeira turma de 2026, pagando o preço do ano passado, sem reajuste. Todo ano a gente reajusta o valor das nossas assinaturas. E 2026 não é diferente. Se você entrar hoje no nosso site, você vai ver que todos os planos já estão com o valor reajustado. Mas se você se inscrever no grupo a partir desse vídeo, ainda garante o preço antigo, antes do aumento. O grupo de acompanhamento é onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações, justamente nesse tipo de cenário que eu acabei de te mostrar. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para você. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros e até opções. É uma forma de você terceirizar o trabalho de estudo no mercado para nós e focar só em executar as operações. Sempre que aparece aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório completo com tudo mastigadinho. Qual ativo comprar, qual preço entrar, onde colocar os stops, os alvos. E mais do que isso, a gente ainda acompanha cada operação do início ao fim do teu lado. Isso porque dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo, você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as tuas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Em 2025, quem seguiu as nossas recomendações teve 44% de retorno contra 30% do índice Bovespa. E quem está com a gente desde 2020, na fundação do grupo, já acumula mais de 1000% de rentabilidade, enquanto o índice Bovespa subiu só 37%
no mesmo período. Estar no grupo é pagar o preço de uma pizza por mês para ter uma equipe de profissionais te guiando, pegando na tua mão e te levando para participar do mercado no ano mais promissor da renda variável. Essa é a tua chance de estar nos papéis certos esse ano, de capturar o máximo que esse rally vai entregar. Para se inscrever é muito simples, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição ou apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e preencher lá o formulário com teu nome, e-mail e telefone de celular que a minha equipe entra em contato com você via WhatsApp. Lembra no começo do vídeo que eu falei que tinham 2 fatores exógenos que devem fazer a nossa bolsa subir esse ano? Pois é, a gente falou de um deles, que é o corte de juro da Bolsa Americana. O segundo fator é essencial para o nosso mercado subir também. O dólar estruturalmente fraco. Que o dólar caiu, todo mundo já sabe. Ele começou o ano passado em 6,30 e terminou em 5,40. Mas você sabia que não foi só o real que se valorizou com os juros altos? O dólar está perdendo valor frente a todas as moedas do mundo. 2025 foi um ano de enfraquecimento para o dólar. Esse movimento ele é cíclico e ele tem diversas causas. Com as expectativas de juros cada vez mais baixas nos Estados Unidos, os investidores americanos vão buscar diversificar em outros ativos, mesmo que seja só um pouquinho de dinheiro. O problema é que um pouquinho de dinheiro para o mercado americano, de 70 trilhões de dólares, é uma montanha de dinheiro para o nosso mercado, que não vale nem $1 trilhão. Além dos juros caindo, você tem um certo receio com o fim da independência do Fed, já que este ano o Trump já disse que vai mexer na instituição e vai fazer com que as decisões não sejam mais técnicas e sim políticas. Também tem um receio em relação a tarifas e a insustentabilidade da dívida pública americana, que hoje já alcança 38 trilhões de dólares e cujo serviço alcança um patamar histórico em 2026, $1 trilhão. Só para pagar os juros da dívida, os Estados Unidos vão ter que gastar $1 trilhão este ano. Isso que ele já opera em déficit de 2 trilhões ou 7% do PIB. Então, eu não acho loucura pensar que a gente está num ciclo de desvalorização do dólar. O dólar poderia facilmente cair para baixo dos R$ 5 esse ano, apesar das eleições e apesar do resultado delas. Eu não acredito que qualquer outro candidato tenha qualquer chance de vencer as eleições esse ano contra o Lula. Nem Flávio Bolsonaro, nem Tarcísio de Freitas, nem Ratinho Júnior. Na minha visão, não importa quem concorra contra ele, não vence. E aí você pode me perguntar o seguinte: tá bom, Felipe, mas se o Lula vencer, não seria ruim para a bolsa? Ruim para o dólar? A gente sabe que o mercado possui um medo, principalmente do tal do risco fiscal, né? A trajetória da dívida pública brasileira também segue insustentável. Em ano de eleição, o déficit deve crescer e 2027 já tem uma bomba fiscal armada. Tudo isso traz sim um risco gigantesco e eu acredito que vai se tornar um problema no longo prazo. Mas se tudo que eu te apresentei nesse vídeo realmente se concretizar, os juros americanos continuarem caindo, o dólar continuar enfraquecendo, o Lula ou qualquer outro candidato que vença as eleições esse ano deve continuar surfando uma onda onde os fatores exógenos neutralizam fatores endógenos. Lembra do ponto central desse vídeo? Quando a gente vai fazer análise, a gente tem que olhar para o todo e não olhar só para o que acontece ali no nosso casulinho. Eu estou extremamente otimista com 2026 e eu sigo acreditando que vai ser o ano para a bolsa, o ano para construir riqueza dentro do mercado. Só que você precisa estar bem acompanhado e, acima de tudo, ser bem orientado. Vai por mim, você não quer correr o risco de, num bull market, estar comprado numa Azul, que caiu 77% no passado, ou numa Braskem, que caiu 30%. Você vai querer surfar a alta das campeões do mercado, das ações que mais vão subir. E eu e a minha equipe, a gente pode te colocar nessas ações e te guiar durante todo o movimento de alta do mercado. Meu convite segue de pé. Tudo que você precisa fazer é se inscrever no link aqui embaixo na descrição ou escanear o QR Code aqui no canto da tela. Eu espero que esse vídeo de coração tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de já ativar o sininho das notificações. E se você me seguir, e já me segue lá na outra rede, que eu vou deixar o arroba aqui na tela. Um forte e afetuoso abraço e que 2026 seja não o meu ano ou o teu ano, mas o nosso ano.